Gabigol no Cruzeiro por 5 milhões de euros. Fala ainda sobre Marcos Braz, repercutindo sobre a janela de reforços do Flamengo para metade do ano. Da Espanha, vem a notícia de que Botafogo e Flamengo estão de olho em Gonzalo Montiel, lateral da seleção argentina. O Danilo, lateral direito e capitão da seleção, revelando quais são os clubes para os quais ele vai dar preferência quando decidir voltar ao Brasil. Tem tudo sobre a rodada do Campeonato Brasileiro e também sobre o futuro de Michael e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o futuro de Michael. O UOL afirma que o Michael permanecerá no Al Hilal até dezembro. Estou confirmando essa notícia, de qualquer forma, é uma notícia super importante, levando em consideração que vários clubes brasileiros já haviam demonstrado a intenção de contratar o atleta, que tem vínculo com o Al Hilal até janeiro do ano que vem. Na semana passada, cheguei a dizer para vocês que o Jorge Jesus trabalhava pela permanência do Michael, pelo menos até dezembro, e nessa queda de braço com os dirigentes do clube saudita, que prefeririam abrir mão do Michael para contratar algum jogador estrangeiro de mais nome, ao que parece, deu o JJ. Dirigentes do Galo, o Hulk, o presidente, o Vitor, todos revoltados com a arbitragem responsável por mais uma expulsão do Hulk, o mesmo árbitro que voltou ontem depois de um período de punição e aplicou o cartão vermelho no Hulk, já o havia expulsado na temporada passada num jogo contra o América. Quero contar também que Felipe Luiz faturou seu primeiro título como técnico, foi nessa segunda-feira, à frente do time sub-17 do Flamengo. Ele foi campeão da Copa Rio Fly, inclusive, é o atual bicampeão. Felipe Luiz já havia sido anunciado alguns dias antes como novo comandante do sub-20 do Fla. Ele vai crescendo nessa função de técnico. A saideira do giro de notícias, uma curiosidade. Dos 10 jogos da nona rodada do campeonato, só em 2 do Campeonato Brasileiro, só em 2 não tivemos expulsões. Em todos os outros 8 jogos, pelo menos uma expulsão. As exceções foram Grêmio e Botafogo, vitória do Botafogo, além de Vasco e Cruzeiro, o 0-0 em São Januário. Bora falar agora sobre Danilo, lateral e capitão da seleção brasileira e antigo sonho da diretoria do Flamengo. Ele foi perguntado pela TNT sobre a possibilidade de voltar ao Brasil e a resposta foi bem clara. A preferência ou prioridade para 2 clubes, a frase é, abre aspas, se eu voltar ao Brasil, tenho 2 prioridades, Santos e Flamengo. O Santos, obviamente, por conta da relação que foi criada, ele era atleta do Santos em 2021, quando da conquista do título da Libertadores da América, a partir daí se muda para o Porto e na sequência para a Juventus da Itália. O Flamengo, onde ele nunca jogou, tem a ver com uma questão de infância. O Danilo é torcedor rubro-negro, já declarou isso a pessoas próximas, a família toda dele torce pelo Fla, até por isso a chance dele retornar ao Flamengo é grande. O Danilo, jogador da seleção, da Juventus da Itália, não voltaria nesse momento ao Brasil para jogar na segunda divisão pelo Santos, nem a capacidade financeira, existe a chance financeira de o Santos exercer uma operação como essa. Diante desse cenário, o Flamengo só aguarda que exista uma rescisão do contrato do vínculo do Danilo. Essa especulação na Itália existe há bastante tempo, por conta de uma ideia da Juventus de rejuvenescer o elenco, além de abrir mão de jogadores mais caros. Se houver essa rescisão do contrato, é grande a chance de o Danilo virar reforço do Fla. Se não, o Flamengo vai precisar negociar com a Juventus e isso não fazia parte dos planos dos dirigentes. Bora mudar de assunto e trazer uma notícia que vem da Espanha. O jornal Estádio Deportivo afirma que Botafogo e Flamengo são os principais interessados em Gonzalo Montiel. Lateral direito, argentino, 27 anos de idade, foi o autor do gol na decisão por pênaltis que valeu o título para a Argentina na última Copa do Mundo. Atleta que pertence ao Sevilla, esteve emprestado na última temporada ao Nottingham Forest. É certo que ele não fica no Forest, Sevilla também não tem planos de utilizá-lo. Temporada na Inglaterra de 19 partidas, nenhum gol e 3 assistências. Segundo a publicação do jornal espanhol, tanto o Botafogo quanto o Flamengo manifestaram a intenção de contratá-lo por empréstimo. A ideia do Sevilla é negociar o jogador em definitivo. O grande problema é que o Montiel ainda pretende, tem como principal intenção seguir no futebol europeu,
Então ele aguardaria por propostas de lá. Se as ofertas bacanas não aparecessem, aí sim ele poderia estar à disposição dos dois clubes brasileiros. O Botafogo busca um lateral direito já há algum tempo, enquanto o Flamengo tem um problema nessa posição. Varela e Wesley disputam a condição de titular, mas o Varela é quase sempre convocado para a seleção uruguaia. Bora falar agora sobre Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla, concedeu entrevista para tratar sobre reforços. Ele disse à Cazé TV o seguinte, abre aspas, a janela de contratações do Flamengo no meio do ano não será tão pesada quanto a do início do ano. Serão feitos apenas ajustes. E ele completou, a gente fez a opção de adiantar a janela desse ano. Só para lembrar, mais de 150 milhões de reais investidos em reforços, ninguém gastou mais do que o Flamengo. Chegaram, por exemplo, o De La Cruz, 77 milhões de reais, Matias Vinha, 42 milhões de reais, Léo Ortiz, mais 37 milhões de reais, o Carlinhos, o mais barato de todos, 3 milhões e 200 mil, atacante comprado do Nova Iguaçu. Para completar sobre o Fla, contar que o Peterson, atacante que era super badalado nos tempos de base, acaba de ser emprestado ao Estrela Amadora, jogador que foi emprestado para o Atlético Paranaense e devolvido por conta do mau comportamento. O empréstimo por Estrela Amadora sem custos, se o clube português quiser ficar com o atacante do Flamengo, 700 mil euros como opção de compra. Bora falar agora sobre Gabigol. Notícia que vem do Rio de Janeiro, dá conta de que o Flamengo já estabeleceu um valor para vender o Gabigol, 5 milhões de euros, que equivalem hoje a 29 milhões de reais. Além dessa informação, é muito forte o rumor em Minas Gerais de que o Cruzeiro quer comprar o Gabigol a qualquer custo, especialmente depois da perda do Dudu. Há quem diga, inclusive, que o Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, entrou em contato com o Rodolfo Landim para abrir negociações. O Pedrinho já descartou essa história, disse que não ligou para o Landim. Não que ele não tenha interesse na contratação do Gabigol, o Gabigol é alvo. A informação que eu tinha é de que o Cruzeiro esperaria pelo resultado da Corte Arbitral do Esporte, aquele julgamento para saber se o Gabigol foi ou não, será ou não condenado por conta daquele comportamento nada exemplar quando fiscalizadores de exame antidoping foram até o CT do Flamengo. De qualquer forma, a notícia que vem de Minas Gerais é diferente e dá conta de que o Cruzeiro, diante do insucesso nas tratativas com o Dudu, pretende investir pesado para ter o Gabigol já na janela de julho. Posso assegurar para vocês que Pedrinho BH e Alexandre Matos estão muito dispostos a montar o mais rápido possível o melhor Cruzeiro. A bolada que seria investida no Dudu será repassada ao Gabigol com um acréscimo para tornar o jogador do Flamengo mais bem pago do futebol nacional. Resta saber se para o Gabigol vai ser bom negócio ser negociado agora, perdendo esses 29 milhões de reais ou deixando que essa grana vá pro Flamengo em vez de ficar com o próprio Gabigol. Se ele assinar um pré-contrato com o Cruzeiro agora, em vez de o Flamengo embolsar os 29 milhões, agora quem fica com essa grana a partir de 1º de janeiro é o próprio Cruzeiro. Se você estivesse na pele do Gabigol, o que você faria? Use o espaço para comentário. Também estou curioso para saber dos cruzeirenses o quanto o Gabigol seria importante nesse processo de reformulação do clube. Flamengo! Fala, nação rubro-negra. Hoje vamos falar sobre a garotada do Flamengo que está brilhando em meio aos medalhões do time principal. Mesmo com grandes contratações no elenco, nossos jovens talentos têm mostrado que craque o Flamengo faz em casa não é só uma frase famosa, mas uma realidade. Vamos conferir como esses jovens vêm se destacando em campo e decidindo partidas importantes. Neste ano, os jovens do Flamengo têm dado um show de bola. Everton Araújo, Lohan, Igor Jesus e Wesley já deixaram sua marca, com gols e assistências decisivas. A base rubro-negra está em alta, especialmente depois da conquista da Copa Rio Sub-17 e do gol salvador de Everton Araújo contra o Atlético PR. E não para por aí. O Flamengo também conquistou a Libertadores Sub-20, mostrando a força da nossa base. No começo do ano, enquanto o elenco principal estava em pré-temporada nos Estados Unidos, os garotos do Ninho enfrentaram o Nova Iguaçu e empataram em 1-1. Lohan deu o passe para o gol de Thiaguinho, garantindo o título estadual de forma invicta. No Brasileirão, a vitória por 2-0 sobre o Corinthians teve a participação crucial da base. Lohan deu uma assistência perfeita para Pedro marcar o primeiro gol, e depois, ele mesmo fechou o placar com um golaço. Na Copa do Brasil, a classificação para as oitavas de final também contou com a contribuição dos nossos jovens. Contra o Amazonas, em Manaus, o empate já nos dava vaga,
mas Igor Jesus garantiu a vitória por 1-0 com um chute que desviou em Pedro e encontrou o fundo das redes. E no último domingo, Everton Araújo saiu do banco e, aos 53 minutos do segundo tempo, marcou de cabeça o gol que evitou a derrota na Liga Arena, mantendo o Flamengo nas primeiras posições do Brasileirão. Logo após essa partida emocionante, Everton Araújo falou sobre a importância de estar sempre preparado. Em entrevista à Flá TV, ele destacou: "Os crias têm que estar preparados." Essa frase resume bem a atitude e o espírito dos nossos jovens jogadores, que entram em campo prontos para fazer a diferença. E aí, nação, não é motivo de orgulho ver nossos jovens talentos brilhando assim? A base do Flamengo continua forte e mostrando que pode competir em alto nível, mesmo em meio aos grandes nomes do elenco principal. Vamos continuar apoiando e incentivando esses craques que tanto nos enchem de alegria e esperança para o futuro do nosso Mengão. Então, se você curtiu esse conteúdo, não esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo rubro-negro. Saudações rubro-negras e até a próxima! Vamos, Flamengo!